Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje queremos acolher a pastoral da catequese, os nossos catequistas e os missionários da missão Chama Viva, que se faz presente hoje nesta celebração eucarística. Amados irmãos, estamos bem perto de celebrarmos a ascensão do Senhor. Durante toda essa semana, os evangelhos que nós ouvimos, vem Jesus preparando os discípulos para a sua ascensão ou a sua despedida. Alguns evangelhos se situam antes do evento paixão, morte e ressurreição. Outros, que a gente ouviu ao longo dessa semana, se localizava justamente na pós-ressurreição. Mas, antes de aprofundar o evangelho de hoje, vamos falar um pouquinho dos Atos dos Apóstolos, pois estamos acompanhando as viagens de São Paulo, e hoje São Paulo se encontra em uma cidade muito grande, a cidade de Corinto, e ele chega na cidade de Corinto, de certa forma um pouco frustrado. Não sei se vocês lembram o que aconteceu em Atenas, quando ele estava pregando, e quando começou a falar da ressurreição, todo mundo se levantou e disse: olha, isso aí a gente escuta um outro momento você falar. Então, Paulo passou por momentos de muita tristeza ali em Atenas, pois ele pregava o Evangelho, ensinava sobre Cristo ressuscitado, mas poucas pessoas aderiam à sua pregação. Formou-se uma pequena comunidade, mas no geral as pessoas não estavam dando ouvidos a Paulo, não escutavam. Por isso Paulo sai de Atenas frustrado. A sua missão não rendeu muitos frutos, mas ele segue viagem, deixa Atenas, por isso vem para Corinto. Ele não está nos seus melhores momentos, mas ele precisa continuar com a sua missão. E é por isso que o Senhor vem em sonho, vem em visão e diz para ele: não tenhas medo. O Senhor encoraja Paulo a continuar a sua missão em Corinto. Então, a primeira palavra de encorajamento é: não tenhas medo. Depois ele diz: continua a falar e não te cales. E a terceira palavra: porque eu estou contigo. Caríssimos irmãos e irmãs, quantas vezes também nós nos deparamos com as frustrações da vida? Quantas vezes a gente tem um projeto, quer que a coisa aconteça, mas não acontece do jeito que nós queremos. Às vezes bate aquele desânimo, aquela vontade de abandonar tudo. Tem pessoas que até mesmo querem desistir da igreja, desistir da caminhada, desistir de seguir os passos de Jesus, porque não conseguiu que o seu projeto, não conseguiu que o seu sonho fosse realizado. Aconteceu isso também com os discípulos, aconteceu isso também com Paulo. No entanto, o encorajamento, o ânimo para que a missão possa continuar, não veio das pessoas, mas esse encorajamento vem do próprio Deus. Se Deus suscitou no coração de São Paulo, Deus separou São Paulo para ser missionário, então Deus vai dar as condições para que ele possa continuar a sua missão. No entanto, é preciso escutar e fazer sempre a vontade de Deus. O missionário,
para que a sua missão alcance o objetivo, que é levar a palavra de Deus às pessoas, ele deve pautar a sua vida a partir daquilo que o Senhor ensina. Se você colocar as suas expectativas em si mesmo, serão frustradas. Mas sempre lembrar, quem nos deu a missão foi Deus. Quem nos chamou para exercer tal função foi Deus. Então, se Deus nos chama, Ele vai nos capacitando, nos encorajando para que o trabalho, para que a missão possa ser desenvolvida. Então, Paulo acorda desta visão e permanece na cidade de Corinto durante 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio, ele permaneceu ali, cumprindo a ordem de Deus. Continuai a falar e não te cales, pois eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Existe uma grande multidão que pertence a Deus, mas essas pessoas ainda não conheceram a Deus. Essas pessoas ainda não despertaram para seguir e viver uma experiência do sagrado. Então é necessário que ali se faça presente um missionário, alguém que venha enviado por Deus para semear, para apresentar a palavra de Deus e encaminhar essas pessoas para uma verdadeira experiência com o Cristo ressuscitado. Caríssimos irmãos e irmãs, podemos atualizar esse ensinamento de hoje para as nossas realidades de pequenas comunidades e também podemos pensar a partir da nossa paróquia. Nesta cidade, neste município, existe um povo numeroso que pertence a Deus. Existe muitas pessoas que pertencem ao Senhor, mas essas pessoas, para que elas encontrem o caminho e comecem a se aproximar do Senhor, a desenvolver uma proximidade com o Mestre, faz-se necessário que nesta cidade os missionários não fiquem ali no seu comodismo. É preciso que os missionários, e quem são os missionários? Todos nós os batizados, somos chamados a dar um verdadeiro testemunho da nossa fé e anunciar o Cristo, pregar Jesus ressuscitado e apresentar para aqueles que ainda não conheceram o rosto misericordioso do Pai. E aqui a gente hoje tem os homenageando a pastoral da catequese. A catequese exerce uma missão muito bonita, que é semear, plantar no coração das crianças, dos jovens, dos adolescentes, a semente do Verbo. Essas crianças pertencem a Deus, mas se não tiver catequista para que semeie no coração dessas crianças a semente do Verbo e regue a sua fé, alimente a sua fé e as conduza para um olhar para o Cristo Jesus ressuscitado, essas crianças elas vão se perder e se distanciar ainda mais da presença de Deus. Por isso, não só os catequistas que deram sim para a pastoral da catequese, mas toda a igreja deve assumir esse ministério. O Papa Francisco já disse isso, né? Todos os batizados são catequistas. Todos nós temos a missão de evangelizar, assim como São Paulo, hoje, na cidade de Corinto, escutando a voz de Deus, fez com que a palavra do Senhor ressoasse no coração de tantas pessoas. Por isso, nós não podemos permitir que o desânimo, quando vier o fracasso em nossa missão, possa nos tirar do foco. Pois Deus nos chama e Ele vai nos capacitando a cada dia, e a palavra de Deus, se nós nos permitirmos semear, ela vai chegando no coração daquelas pessoas que se abrem então para ouvir e que com certeza, escutando essa palavra, encontra o caminho de proximidade com o Senhor. Então, assim como São Paulo, nós somos convidados, pastoral da catequese, missão Chama Viva, a reavivar
esse chamado de Deus no coração e continuar a fazer a missão. De fato, as obras, os frutos, é Deus que vai estar realizando através do nosso sim. Os missionários são aqueles que cumprem a ordem de Deus. Cumpre a ordem de Deus, Ele envia e nós então obedecemos. Deus sabe a quem Ele quer tocar e o momento que Ele quer tocar. Ele espera que nós estejamos sempre disponíveis como instrumentos para que Ele possa estar indo ao encontro do seu povo. Por isso nós não podemos nunca desanimar da nossa caminhada e desistir do chamado que Deus nos fez. Já lá no Evangelho, nós encontramos mais uma vez Jesus se despedindo dos seus discípulos e hoje ele faz uma comparação, usa uma comparação. Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra do sofrimento por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. O Evangelho de hoje se localiza antes da última ceia do Senhor, antes do mistério da paixão, morte e ressurreição. E Jesus está preparando os discípulos justamente para esse momento de profunda angústia que eles iriam viver. Qual seria a angústia? A angústia de ver Jesus, seu mestre, sendo pregado na cruz e morto. Então Jesus assegura para eles que eles irão viver esse momento de muita tristeza, de muita angústia, de muitas lágrimas. No entanto, no terceiro dia, a alegria vai ser tão grande que eles não lembrarão mais desse momento de dor e de sofrimento. Então Jesus, assim como fala desse momento de dor, prepara também aos discípulos para a grande alegria. E o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Então, caríssimos irmãos e irmãs, da onde vem a alegria dos discípulos e de onde vem a alegria dos cristãos? Da certeza do Cristo ressuscitado. Por isso, quando o Papa Francisco escreveu a sua primeira exortação apostólica, Evangelho Gaudium, ele justamente quer dizer isso, a alegria do Evangelho. Ele nos exorta a dizer que todos os cristãos devem viver alegres. A alegria faz parte da vida do cristão, pois é uma alegria que nada nesse mundo nos tira, porque é a alegria que nós temos a certeza do Cristo ressuscitado que caminha conosco. Nós devemos então viver nesse mundo assim. Por isso que muitas vezes a presença dos apóstolos escandalizava muitas pessoas, principalmente quando eles eram presos, eles eram chicoteados, espancados, e eles continuavam alegres. Eles cantavam louvores ao Pai, justamente por terem sido dignos de serem chicoteados em nome do Senhor. Pois a alegria, a certeza que invadia o coração daqueles discípulos é justamente de que Cristo ressuscitou e com Cristo todos nós ressuscitaremos também. Então, as dores que nós sofremos em nosso corpo, as dores que nós sofremos fisicamente, não é nada comparado às alegrias que nós iremos gozar na eternidade. Então, nenhuma dor, nenhum sofrimento nesse mundo é capaz de nos tirar a verdadeira alegria, a alegria daqueles que têm fé, a alegria daqueles que acreditam verdadeiramente no Cristo ressuscitado e vive para Ele, e vive em comunhão com Ele, e se permite ser movido por esse amor do Cristo Jesus. E por fim, amados irmãos e irmãs, falando do tema de hoje, Igreja em Missão, Casa da Caridade, Serviço à Vida Plena. Esse é um tema muito caro para a nossa igreja. E aqui, a palavra de Deus nos chama muito a atenção
para a nossa missão de discípulos, para a nossa missão de batizados. O que é que a igreja nos orienta em atenção à palavra de Jesus e ao ensinamento da igreja, especialmente a sua doutrina social, que ilumina os critérios éticos e morais? Nossas comunidades devem ser defensoras da vida desde a fecundação até o seu fim natural. A vida humana e tudo o que dela decorre e com ela colabora precisa ser objeto da nossa atenção e do nosso cuidado, do nascituro ao idoso, da casa comum ao emprego, saúde e educação. Amados irmãos e irmãs, a igreja é por excelência defensora da vida. Nenhum cristão católico deve apoiar a ideia do aborto. Se você é católico e se você vive a fé católica, se você vive verdadeiramente os ensinamentos da igreja, você não pode ser a favor do aborto. E às vezes nós encontramos algumas pessoas que têm os seus deslizes, querem justificar essa realidade tão cruel e violenta. Por isso, a igreja nos ensina que nós somos defensores da vida, desde a sua concepção ao seu fim natural, desde a sua fecundação ao seu fim natural. Nós não podemos interromper a vida no início, que chama-se aborto, e nós não podemos tirar a vida no final, que chama eutanásia. Nós não podemos nem matar no início da vida e também nós não podemos matar no final da vida. Alguns países aí na Europa já estão permitindo que se faça a eutanásia. Inclusive teve um ator, eu não lembro o nome dele, que ele entrou na justiça, conseguiu o direito dele ser, então, conduzido para essa experiência de interrompimento da sua vida. Mas a igreja é contra o aborto, a igreja é contra a eutanásia, porque nós somos defensores da vida. Nós promovemos a vida, nós vivemos a partir de Cristo Jesus, e se Cristo veio para que todos tenham vida, a vida em plenitude, então nós não podemos compactuar com nenhum sistema de morte, nenhum sistema estabelecido na sociedade que agrida, que atenta contra a vida humana. Nós devemos concordar. Por isso, alguns pensamentos, algumas posturas, algumas linhas que existem, ou ideologias que existem na nossa sociedade, nós, enquanto cristãos católicos, precisamos dizer não. Nós não podemos concordar com as ideologias de morte que existem em nossa sociedade. E nós sabemos que vivemos em uma sociedade onde existem muitas ideologias que atentam contra a vida do ser humano, contra a vida da pessoa. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, a doutrina social da igreja, que é tão desconhecida para os católicos, quase católico nenhum sabe o que é doutrina social da igreja, é um ensinamento próprio, é uma teologia voltada para um trabalho específico que todo cristão deve fazer. Nós devemos cultivar no caminho de santidade, sem perder de vista a necessidade do outro, promover a vida. Por isso, a vida humana, em tudo que dela decorre e com ela colabora, precisa ser objeto da nossa atenção, do nosso cuidado. O cuidado com os direitos humanos, as políticas públicas que sustentam a sua aplicação, hão de estar no horizonte da ação dos discípulos de Jesus, chamados a realizar as obras de misericórdia, tanto no âmbito pessoal, quanto comunitário e social. Então a igreja protege a vida em todos os seus estágios, não só o nascituro e também o idoso, que já está ali nos seus últimos anos de vida, mas também a igreja quer dizer que
todo ser humano tem direito a emprego, tem direito a um salário digno, tem direito à moradia, tem direito aos bens que são importantes para a vida. Todos têm direito e esses direitos devem ser preservados. Então, essa deve ser a postura da igreja. Nós, enquanto cristãos, devemos lutar e construir uma sociedade que todos possam viver com dignidade. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, a gente precisa entender que a postura da igreja não está sendo uma postura não é uma ideia comunista, como muitas pessoas às vezes, isso aí é uma ideia comunista. Não, a igreja cuida do pobre, a igreja cuida dos necessitados, e a igreja luta pelos direitos de todos, para que todos possam viver com dignidade. E aí, como nós não conhecemos o direito do pensamento da igreja, nós somos muito mais fáceis ser orientados e conduzidos a pensar que quando a igreja defende o pobre, quando a igreja defende os direitos do pobre, a igreja está sendo comunista, a igreja está sendo... Não, na verdade a igreja é e sempre foi aquela que deu voz para aqueles que não tinham voz. A igreja se coloca do lado dos pobres e promove a vida dos pobres. Por isso, todo cristão deve ser assim. Se um cristão não tem essa postura, não tem esse cuidado, não tem esse zelo, ele não está exercendo a sua vocação, não está vivendo a sua fé como deveria. Então, quantas pessoas são tão radicais em viver uma vida de santidade, mas não são capazes de estender as mãos para uma pessoa que está necessitando? Que fé é essa que não nos faz ir ao encontro dos que mais sofrem? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está batendo aí com aquilo que Jesus nos chama a ser, enquanto sal da terra, luz do mundo, enquanto aqueles que veio para revelar o rosto misericordioso do Pai e aplicar as obras de misericórdia deixadas por Ele mesmo, obras de misericórdia espirituais, obras de misericórdias temporais. É necessário então conhecer a igreja, conhecer os ensinamentos da igreja, amar o que a igreja ensina e colocar em prática. Por fim, deixo aqui um questionamento. Enquanto cristãos, caríssimos irmãos e irmãs, o que é que nós estamos fazendo de concreto para cuidar da vida dos nossos irmãos mais sofridos? Qual é a nossa postura de verdadeiro cristão que se preocupa e luta pelo bem daqueles que estão passando por necessidade? Nós sabemos que estamos num país onde vivemos muitas crises. É crise na saúde, na educação, na política, na economia. Qual é a nossa postura diante disso tudo? Como nós estamos nos comportando? O que é que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Qual é a ação concreta que, enquanto cristão, eu tenho feito? Nós não podemos nos calar, porque se os bons se calam, os maus então é que faz muito barulho. Então precisamos melhorar o nosso jeito de ser cristão e viver bem a nossa fé, sem ter medo de ser testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo nesse mundo afora. Mesmo quando, assim como São Paulo, viveu alguns momentos de sofrimento, de desencanto, mas ele não desistiu porque ele sabia quem o motivava era justamente o próprio Deus e o seu amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Que nós possamos pensar sobre isso e, quando receber Jesus na Eucaristia, lembrar que nós estamos nos comprometendo com toda a missão de Jesus. Jesus nos chama a ser sal e luz do mundo e promover a vida e não a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.